E aí, lindezas da minha vida, como vocês estão? Tudo bem? Bom, esse é mais um vídeo da série Profissão Maquiador. Esse vídeo ele é voltado para maquiadores que atendem a domicílio. A maioria desses maquiadores que atendem a domicílio são maquiadores mais iniciantes, mas a gente também conhece vários maquiadores avançados que atendem a domicílio, por exemplo, em noivas e tal, né? Vão a algum lugar. E aí eu trago muitas dicas sobre esse tipo de atendimento aqui, tanto levando em conta a minha experiência, que já estou há 9 anos na área, que lá no início eu trabalhei muito a domicílio, e também levando em conta alguns vídeos que eu assisti, algumas coisas que eu li. Eu acho que tem muita dica legal, eu acho que vocês vão gostar pra caramba. E eu peço pra vocês para se inscreverem no canal, para curtirem o vídeo, para compartilharem essas dicas e para me ajudarem a fazer esse canal crescer, porque eu faço esse conteúdo com muito carinho pra vocês. Então vão lá que vocês vão amar esse vídeo, tenho certeza. Então vamos começar. Quando eu tava pensando nas dicas para quem atende a domicílio, eu pensei assim, bom, qual pra mim que seria a dica mais importante desse atendimento e de qualquer atendimento, de qualquer prestação de serviço? Pra mim, a dica mais importante é a pontualidade. Só que eu já falei pra você sobre pontualidade em atendimento dentro do seu estúdio, em alguma coisa que você tem que fazer fora. Eu sempre falei sobre pontualidade aqui no canal. Então, a pontualidade trazendo pra esse assunto específico, pra esse atendimento específico, o que eu tenho a dizer é o seguinte: cuidado com os extremos da pontualidade. Na casa da cliente onde você vai atender, você não pode chegar nem cedo demais e nem depois do horário. Porque tem muita gente que às vezes é desesperada, ansiosa demais e chega ali meia hora, 20 minutos antes na casa da cliente. Só que essa cliente, ela tá com uma família para cuidar, ela tem os afazeres dela, às vezes você chegou meia hora antes, ela ainda tá tomando banho, e aí fica uma situação super desconfortável você ficar na casa de alguém que você não conhece, além da pessoa também não te conhecer. Então é muito chato você ficar na casa de alguém assim, sendo que a pessoa tá lá tomando banho. Então tem que tomar cuidado pra não chegar antes demais do horário e também pra não chegar depois do horário. Isso pra mim que é a pontualidade. E assim, eu, por exemplo, quando eu atendia em domicílio, eu chegava no máximo 10 minutos antes. Não mais que isso. E assim, 10, 7 minutos antes para eu conseguir entrar, tirar tudo da maleta e organizar no melhor lugar da casa. O que nos leva à segunda dica, que eu já venho com ela agora. Chegue com seu material limpo e organizado. A pessoa não te conhece, a pessoa te contratou para ir na casa dela. Infelizmente, pessoas não valorizam muito o atendimento a domicílio. Elas consideram uma coisa muito amadora, sabe? Então, eu acho que o mínimo é você chegar com um material bonito, bem arrumado. O que eu fazia era, eu nem tinha maleta, assim, eu acho, na época. Eu levava uma mala de rodinha e aí eu organizava tudo dentro dessa mala, com necessaire transparente. Então, uma necessaire transparente só para pincéis de pele, uma para pincéis de olho, uma para sombras. Não, as paletas eu deixava separada. Uma para sombras individuais, com delineador, com lápis, uma só para batons. E aí, quando eu chegava na casa da cliente, eu tirava as necessaires, colocava ali na bancada, né, onde eu arrumei, né, pra trabalhar, e passar essa organização e essa limpeza para cliente é muito importante. Isso dá, assim, 10 pontos a mais pro seu trabalho, então pense nisso, tá? E aí a terceira dica tem muito a ver com isso, com essa organização. Você escolher um melhor lugar dentro da casa da pessoa, né, se ela te permitir, um lugar mais iluminado, um lugar que tenha mais espaço para que você coloque as suas coisas, para que ela também fique confortável e que você também fique. Então, a escolha do lugar dentro da casa da cliente é muito importante. Já que a gente falou de conforto, com relação ao conforto, é muito legal que vocês tenham uma almofadinha. Ou pode ser aquela almofadinha de pescoço, de viagem, sabe? Ou uma almofada normal, menorzinha, que você coloque a cabeça da cliente para que ela fique confortável. Quando você vai na casa de uma pessoa, é óbvio que não vai ter uma iluminação apropriada, é óbvio que não vai ter uma cadeira apropriada, é óbvio que a sua coluna vai doer e o pescoço da cliente também vai doer. Então essa almofadinha pode ajudar um pouco aí nessa questão, tá? Bom, a quarta dica é o seguinte: quando a cliente te procurar para atender a domicílio e você for marcar com ela, a primeira coisa que você vai perguntar pra cliente é qual é o endereço dela. Porque assim, eu sei que eu não tô falando pra pessoa só de Viçosa, eu sei que eu tenho seguidores no Instagram de outras cidades, e às vezes eu tô falando pra alguém que mora numa cidade grande. E aí, naquela correria de querer marcar logo o cliente, às vezes você aceita um trabalho que depois, na hora que você vai olhar o endereço, aquele trabalho é completamente fora do seu percurso, você teria que andar ali mais de 1 hora de carro para chegar, e aí você tem que olhar isso antes, porque se você fecha um trabalho que depois que você não pode fazer, ou que depois não vai compensar para você, é muito complicado, porque às vezes ali no início da carreira você ainda fala assim, eu tô precisando de foto pro meu portfólio, eu tô precisando de cliente para me indicar,
então eu acho que eu vou. Aí tudo bem. Mas você tem que pensar o seguinte, quanto de gasolina eu vou gastar se eu tiver carro? Se eu não tiver carro, tem ônibus para eu ir para esse lugar? Se eu não tiver ônibus, quanto que ficaria o Uber? Ah, tá. Quanto tempo que eu perderia? Porque às vezes eu consigo atender 2 clientes mais perto de mim e aí eu perderia um tempo de 2 clientes só pra ir nessa pessoa. Então, assim, é uma coisa que você tem que começar a organizar antes de fechar com a cliente. Aí imagina, você fechou com a cliente, depois você vê que não tem transporte, não tem a menor condição de você ir, aí você vai desmarcar com a cliente, e o seu nome, como é que fica? Primeiro que essa cliente não te procura nunca mais. Segundo que ela vai ficar brava demais e vai contar pra amiga. Nossa, eu marquei com uma menina, você acredita que um dia depois ela já desmarcou comigo? Esse povo não tem compromisso. Então, assim, gente, tudo a gente tem que pensar no nosso nome. Você tá no início e na construção de uma carreira que é pra ser sólida. Se você já começa assim, não é legal, tá? Então presta bem atenção nessa dica que ela é importante. Quinta dica é o seguinte, você tá lá atendendo, você acabou. Na hora que você acabou, de repente, às vezes pelo seu jeito e tal, você começa a enrolar na casa da cliente. Começa a conversar, não para de falar. Tem muita gente, eu preciso falar isso aqui porque não adianta, tem gente que é sem noção. E aí, a cliente às vezes precisa arrumar o filho pra ir na festa, precisa tomar um banho, precisa arrumar alguma coisa em casa. Ela tem os afazeres dela e você tá na casa dela, então tem que ter muita discrição, tem que ter um comportamento legal dentro da casa dos outros pra que ela fique com uma boa impressão de você. Se você ficar enrolando, você vai atrapalhar a sua cliente. Então, acabou de trabalhar, recebe, guardou suas coisas, ó, e vaza que você tem outras pessoas pra atender. E aí, nisso, né, de ir embora logo, eu já penso que a organização é importante de novo, porque se você organiza o seu material de forma que fica fácil de tirar da mala a ponto de você não perder tempo e que fica fácil de guardar na mala também para você não perder tempo, é importante. E isso é importante não só para você não atrapalhar a sua cliente, mas para você sair e conseguir atender uma próxima e não atrasar, porque se Deus quiser você vai ter várias. Mesmo que você atenda a domicílio, você vai ter várias ali num sábado, pelo menos umas 4, vamos aí. Então, de uma para outra você não pode atrasar, então você precisa ganhar tempo. E aí, com a organização, você ganha muito tempo. 7ª dica, seja educada com a cliente, seja discreta com a cliente. Nada de fofoca, nada de espalhar fora o que você viu dentro daquela casa, porque é um ambiente familiar, é um ambiente que talvez você esteja maquiando a esposa e o marido chegue falando alguma coisa, que aquilo gere uma discussão na sua frente, porque já aconteceu comigo. Algum filho agiu de uma forma ruim e você pensa, ai, que criança mimada, e sai contando isso para os outros. Isso tudo vai muito de ética profissional, e de ética eu já falei muito para vocês, eu falo nos meus cursos profissionais presenciais, e eu falo muito aqui nos vídeos, tenham ética. Você tá na casa da cliente e se alguém fosse à sua casa fazer um serviço pra você, você não gostaria que essa pessoa saísse falando da sua casa e do que acontece lá dentro. Então tenha discrição, tenha educação e ética ao lidar com o atendimento a domicílio. 8ª dica. Olha, a iluminação é algo muito, muito importante, tá? Eu sei que às vezes você tá no início da carreira, você não tem condições de investir. Mas assim, se você não tem condições de investir num ring light, por exemplo, de LED, eu lembro que na época que eu comprei esse ring light de LED, né, já tem mais de anos, ele era R$1.500 quando lançou, foi aquela moda. Hoje você consegue achar ele por 500. Então assim, dá pra comprar. Às vezes no Mercado Livre você acha ali R$500 de 10, 12 vezes sem juros. Então dá pra comprar porque é um investimento que você vai investir e vai ter um retorno rápido, porque primeiro que esse material, que é essa iluminação, vai durar ali uma vida. Se você parar de atender a domicílio, você vai usar no seu ateliê para tirar foto das suas clientes. Isso vai te dar um retorno de seguidores, vai te dar um retorno de uma foto melhor para postar, sabe? Então a iluminação para mim assim é um dos principais investimentos de um maquiador. E se você conseguir ter uma iluminação e levá-la para o atendimento a domicílio, isso é muito importante, porque você cria um ambiente mais profissional na casa da cliente, que é um ambiente amador. Então quando ela vê você com a luz ali, já cria um ambiente mais profissional, né? A luz de um lado, a almofadinha no pescoço dela, isso tudo é bem, pra mim isso é ultra importante. Se você então puder ter uma cadeira dessas cadeiras ou de diretor ou essas cadeiras portáteis que você leva pra cima e pra baixo e desmonta, também seria o ideal, porque isso cria um ambiente profissional na casa da cliente, isso te faz enxergar melhor o que você está fazendo, a iluminação, por exemplo, isso faz doer menos a sua coluna com a cadeira, por exemplo, e te dá um resultado de trabalho muito melhor, além de
uma impressão muito melhor da cliente com você, fazendo com que ela seja sua cliente ali fixa depois, né? Você vai fidelizar a sua cliente com esse tipo de atitude, com esses instrumentos de trabalho. Nona dica, sobre o que levar em relação a material de maquiagem, tá? Porque eu já falei da iluminação, já falei da organização, já falei da cadeira de diretor, da almofadinha, isso tudo já faz parte da sua lista de materiais. Vamos pensar nos materiais específicos de maquiagem, tá? O que eu fazia? Primeiro, eu pensava assim, eu sempre fazia uma checklist anotadinha ali, eu gosto muito de escrever, mas você pode fazer ali no seu notas do celular. E aí eu pensava, parte da pele, o que eu vou precisar? Então eu vou precisar de um produto de limpeza, vou precisar de um fixador líquido, vou precisar de um hidratante, de um primer e da base. Quando eu vou pensar na base, eu olho para a foto da cliente que marcou comigo e eu escolhi ali pelo menos uns 4 tons para que não houvesse chance de erro. Ao invés de eu levar os 12, 15 tons que eu tenho de base, eu escolhi uns 4 aproximados com o que eu vejo na foto, porque foto engana. Não adianta você olhar para a foto e falar, é a tal, porque você pode errar. Então eu escolhi uns 4 tons de base, já diminuiu bastante o volume de base que eu tenho para levar. Corretivo, mesma coisa, eu olhava o tom da cliente, escolhi ali uns 3 para não errar. Aí depois do corretivo vem o pó translúcido, que eu levava o rosadinho e o amarelo para saber se era negra ou clara. Pó compacto todo mundo sabe que eu não uso, mas se você usar o pó compacto, Mineralize, aqueles mais fininhos, também levem ali uns tons aproximados ao que você vê na foto. Blush, iluminador, fixador eu já falei, é isso de pele. Olho. Não adianta, eu lembro que quando eu comecei a atender a domicílio, eu queria levar tudo que eu tinha, porque eu queria impressionar a cliente. Só que existe uma coisa que quando você dá excesso de informação, aquela cliente não compra a sua ideia. No marketing, a gente fala muito sobre isso, sabe? No marketing digital, quando a gente vai estudar, quando você vai fazer uma propaganda de um produto, cuidado para não mostrar coisa demais, porque você confunde a cabeça do seu cliente e ele acaba não levando nada. Os vendedores de loja, quando são treinados, eles escutam muito isso. Cuidado para não dar excesso de informação. Vá conhecendo o gosto do seu cliente e filtrando para que você vá mostrando exatamente o que ela quer e não um monte de coisa para que ela fique confusa. E isso funciona muito na maquiagem. Então, assim, não adiantava eu pegar 10 paletas de maquiagem que eu tinha e levar, porque eu não tinha onde enfiar. Então, eu carregava peso, ferrava com a minha coluna, chegava na casa da cliente, não ia ter espaço para eu pôr todas as paletas. Então, hoje, o que eu falo? Pegue uma paleta versátil com cores neutras e boas, com algumas cintilantes, algumas outras opacas, um coloridinho. Existem várias paletas super versáteis que você pega uma e leva para o atendimento a domicílio. Não precisa levar todas as paletas que você tem na vida. Aí você leva um lápis de olho marrom e um preto. Você leva o corretivo branco para passar na linha d'água. Leva o delineador, os cílios. É bom você levar alguns modelinhos para que a cliente consiga escolher. A cola de cílios, assim. Então, assim, e batom eu levava, tipo, tons que eu acho que agradariam a maioria. Tipo, então eu pensava assim, quais são os batons que as pessoas mais pedem? O povo gosta muito de nude, então vou levar um nude, vou levar um rosa mais queimado, que o pessoal gosta bastante, um vermelho, um vinho e um rosinha clarinho. Pronto, já deu, porque aí eu sempre tive batom branco e preto para fazer misturinha. Então, quando eu queria fazer alguma misturinha, escurecer ou clarear, eu utilizava esses tons, né, base, que seria o branco e o preto, para criar a cor do batom. Então, também não precisa levar todos os batons que você tem, porque você vai ocupar muito espaço, você não vai conseguir carregar, tá? E aí vem a 10ª e última dica para vocês. Atendimento a domicílio, uma hora ele vai acabar dentro da sua carreira. Nossa carreira, ela tem um caminho a ser percorrido. E no início da carreira, a gente atende sim a domicílio, porque a gente precisa, é a hora da gente fazer a nossa cartela de clientes, é a hora da gente mostrar serviço, é a hora da gente mostrar que a gente sabe fazer, é a hora da gente mostrar que a gente tem um atendimento bom, mas em algum momento vai ter que acabar, porque o atendimento a domicílio, ele te faz perder tempo, ele não é muito valorizado pelas pessoas, infelizmente. Então, assim, o que eu quero falar pra vocês é lute bastante para que você trabalhe muito a domicílio, junte o seu dinheirinho e uma hora você tenha o seu espaço de trabalho. Porque quando você tem o seu espaço de trabalho, tem todo esse material lá dentro agregado, você tem muito menos trabalho, você carrega muito menos peso, você consegue atender muito mais pessoas, porque você ganha muito tempo quando as pessoas vão até você e você agrega valor ao seu serviço, tendo um local ali bonito, organizado, limpo,
para você atender. E o que eu quero ver é vocês voando, é vocês crescendo junto comigo. Então, pensem nisso, assim. Hoje eu atendo a domicílio com muito orgulho, tô fazendo minha clientela, mas em algum momento eu quero parar de atender a domicílio e ter o meu local de trabalho, que eu acho que é isso aí, é seguir, né? É seguir, é evoluir, é não paralisar num lugar. A gente não pode se contentar em paralisar em algum ponto, porque, tá me dando um dinheirinho ali que eu consigo sobreviver. Não, a gente tem que querer crescer, querer evoluir, é isso que eu quero pra vocês. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessas 10 dicas. Esse vídeo foi feito com muito carinho. Qualquer dúvida que vocês tenham, às vezes eu não tratei de algum assunto que vocês esperavam sobre atendimento a domicílio, pode comentar aqui embaixo que eu vou responder. Às vezes você não quer falar comigo pelo YouTube, você quer falar comigo de uma forma mais íntima, vai lá no meu Instagram, @lurrigueira. Lá na bio do Instagram tem o contato, me chama no WhatsApp, me chama no direct, eu respondo todos os comentários, eu respondo todas as perguntas. Contem comigo e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continuem aqui que tem muito conteúdo legal chegando pra vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.